Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Boa noite, estamos aqui para mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Eu sou Nairaci Gervásio, médica, sexóloga. E por que Pode Sexo, Pode Tudo? Porque esse é um programa que traz informação, debate e conhecimento sobre sexualidade para pessoas cis, trans, heterossexuais, homossexuais, não binários, para jovens e adultos de qualquer idade. Afinal de contas, a energia sexual é uma energia de criação e é para todo mundo. Hoje vamos falar sobre autoerotismo e estileto. Bem, autoerotismo inicialmente era uma palavra que antes da revisão ortográfica de 1990 era escrita com hífen, atualmente é uma palavrinha só, né, escrita sem hífen. E eu trouxe como convidado para falar sobre dança, sobre corpo, sobre estileto, o meu queridíssimo amado Vanderlei Neto, que é meu personal pessoal, personal de várias pessoas aqui em Macaé, coreógrafo e bailarino também. Boa noite, Vande, muito agradecida por você ter aceitado esse meu convite para a gente conversar sobre estileto e autoerotismo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você nesse projeto. Como você disse, eu acho que sexualidade é muito mais do que o ato em si sexual. Eu acho que a dança é um processo de criação e um processo de envolvimento. Então, acho que sexualidade e dança, principalmente nesse mundo feminino, dessa coisa do estileto, são coisas atreladas que estão andando lado a lado. Que show, que show. Eros, na verdade, é uma palavrinha que vem da mitologia grega e que ela significa o deus do amor, né? Que era filho de Afrodite e de Áries. E ele é também considerado a própria personificação do amor. E aí, né, de Eros vem a palavra erotismo, né? O erotismo, ele é considerado um estímulo sexual sem a presença do sexo explícito. Muitas vezes a palavra erotismo ela é confundida com pornografia, né? Mas não são sinônimos. Na verdade, existem controvérsias e existem vários pontos de vista em relação a isso. Por exemplo, o Kama Sutra, para você, ele é erótico ou é pornográfico? Eu acredito que seja um conto erótico. Na verdade, depende do contexto. Você vê como é que sexualidade é uma coisa tão, vamos dizer assim, interpretativa. Perfeita a palavra que você usou. Porque, na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, o Kama Sutra é um livro que tem 7 capítulos, que conta a história fictícia a partir de poesias, né, e prosas poéticas de 2 pessoas.
E assim, nesses 7 livros, só uma pequena parte desses 7 livros que contém as famosas posições eróticas. Então, se a gente for avaliar o Kama Sutra do ponto de vista histórico, ele é uma literatura que traz toda uma arte em cima dele. Se eu for olhar sob o meu aspecto pessoal, eu vou entender ele, principalmente no momento da visibilidade, né, das figuras das posições sexuais, como um livro, como um manual erótico, né, da época. E uma pessoa que talvez tenha, dentro do seu contexto, na sua formação individual de sexualidade, né, considera o sexo como um pecado, como uma coisa suja, vai ver o Kama Sutra sob um olhar pornográfico. Até porque existe um entendimento sob alguns autores de que a diferença entre o erótico e o pornográfico é que o pornográfico traria no seu contexto uma situação mais voltada para a vulgaridade. Entendi. Entendeu? E o que seria, né, esse erotismo? Seria esse estímulo sexual sem o sexo explícito propriamente dito. E daí, o que seria o autoerotismo? Né? Seria o desejo sexual envolvendo a paixão, sob o olhar da psicanálise, mas existe um autor, né, um sexólogo britânico chamado Havelock Ellis, que definiu, né, segundo as palavras dele, abre aspas, né, seria um fenômeno da emoção sexual espontânea gerada na ausência de um estímulo externo. Né? E aí, dentro desse contexto, né, existem várias formas de uma pessoa se autoestimular sexualmente. Quando a gente pensa na resposta sexual, que ela é dividida em 4 fases, né? Você tem a fase do desejo, você tem a fase da excitação, você tem a fase do orgasmo e a fase de resolução, né? Quando a gente está na fase do desejo, né, que cria a questão da excitação, esse desejo ele pode ser espontâneo ou ele pode ser um desejo responsivo. Qual seria a diferença entre essas duas coisas? O desejo espontâneo, ele nasce às vezes da própria pessoa a partir de uma memória, de um sentimento. Não tem aquele momento, aquele dia que você nasce assim, tô com vontade de trepar. Não tem isso? Sim. Então seria isso. O desejo responsivo, ele teria relação com estímulos, autoestímulos ou estímulos externos. Uma música, né, uma iluminação, um ambiente, e é exatamente aí que entra a dança. Sim. Exatamente nesse contexto, né? Então, é possível que uma pessoa crie o seu próprio estímulo, né, a partir dela mesma e a partir de uma movimentação artística que traz nesse contexto o erotismo. Sim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho com estileto, né? De o que, primeiro assim, muita gente não sabe o que é o estileto e o que é essa dança, o que ela traz, por que ela tem esse contexto de sensualidade dentro dela. Então, o estileto é uma modalidade de dança. Na verdade, o estileto ele surgiu em meados de 2004 a 2005, em Nova York, com essa coisa de desenvolver coreografias para videoclipes. Porque a indústria americana estava vendo que os bailarinos estavam saindo e estavam indo dançar em espetáculos grandes da Broadway. Então, eles não estavam mais prestando serviço para os artistas. Então, houve um movimento dentro das danças urbanas que desenvolveu através do walking, uns falam walking, outros falam waking, que é uma das vertentes das danças urbanas. E através da dança urbana foi se criado o estileto, que nada mais é um jazz performático em cima do salto alto. Por que se foi colocado em cima do salto alto?
Porque pra videoclipe, ele funcionava mais, tinha essa coisa do entretenimento. Tinha a estética do salto alto, né? A estética porque o salto te traz uma coisa de empoderamento, te traz uma coisa longilínea, uma coisa estética, para quem vê é mais bonito. Então, foi assim que surgiu o estileto propriamente dito. Mas, nesse meio tempo, foi se criando e incluindo dentro da modalidade o chair dance, o pole dance, o vogue, que é uma das modalidades dentro do estileto que são uma forma de representação artística, onde você faz poses de revistas, como se você fosse uma top model, através de movimentos de dança também. Então o estileto é basicamente isso. Ele surgiu em Nova York. O meu primeiro contato com o estileto foi em 2013, quando eu tive a oportunidade de ir para Nova York fazer uma especialização lá de estileto. E eu trouxe para Macaé. Aí desenvolvi durante algum tempo aqui em Macaé o estileto. Hoje eu não tenho dado aula por conta da minha agenda, mas é algo que eu sinto falta. Pretendo voltar, talvez quem sabe em 2024. E eu volto também. Mas o estileto é propriamente isso. E aí... E aonde entra a sensualidade e o erotismo no estileto? Então, o estileto, por ser essa coisa visual, estética do entretenimento, o que traz visualizações e o que traz divulgação é uma dança sensual. Então as artistas começaram, através dos seus coreógrafos, desenvolverem peças coreográficas e danças e coreografias para determinados clipes que desse esse empoderamento e trazendo para o público feminino de primeiro instante. Depois, outros bailarinos homens começaram a se profissionalizar, estudar para entrar no mercado. E o estileto, quem procura o estileto, quando conhece ou ouve falar, é aquela dança do salto alto. Porque quem procura, fala, eu quero dançar de salto alto. Mas tem muito mais do que só dançar de salto alto, porque exige técnica, tem uma técnica toda de dança por trás, tem trabalhos de braço, de deslocamento, de transferência de peso, de fortalecimento muscular, porque você está em cima do salto o tempo todo. E a sensualidade é um quê a mais que faz com que você entre nessa atmosfera de dançar de salto alto. Então, muitas mulheres acabam iniciando a modalidade para resgatar ou então mesmo se afirmar como a sua feminilidade. A sua feminilidade, o seu empoderamento, ou até mesmo procura por indicação de um profissional da psicanálise, ou um psiquiatra, ou alguém que faça o diagnóstico de que você precisa resgatar algo mais intimamente em você. Como eu já tive vários. E você já, assim, eu não sei se é impressão minha, mas o que eu percebo, né? Eu fiz aula com você por bastante tempo. E eu percebia que muitas vezes algumas mulheres que iniciavam a modalidade e que não se sentiam tão atraentes ou que não se sentiam muito eróticas, né, ou voltadas para essa sensualidade, elas acabavam de alguma forma desenvolvendo isso ao longo da modalidade. Você percebe isso ou percebia isso durante as suas aulas? Sim, no primeiro contato elas chegam, elas fazem toda uma ideologia de como que seria a aula. Aí acaba tendo o primeiro contato e vê que não é aquilo que ela idealizou. Porque, não é só dançar de salto alto. Tem tudo, né? Tem todo o trejeito, tem todo o caminhar. Tem o carão. Tem o carão. Tem essa coisa de você realmente tirar toda a sua armadura de tipo... eu posso sim ser uma mulher sexual aqui dentro da sala de aula. Eu posso sensualizar. Eu posso sensualizar e
desenvolver essa habilidade de sensualizar. E aí, respondendo a pergunta que você me fez, já teve vários casos de alunas que são totalmente tímidas, introspectiva, e o próprio processo de estar fazendo aula com outras mulheres e verem e criar esse contato de estar ali e durante a aula, né, conseguir desenvolver esse trabalho, ela vai se percebendo e vendo, nossa, eu sou capaz mesmo, porque eu só precisava começar. E é isso, eu acho que... Você falou uma coisa, né, de ver outras mulheres, né? Você sabe que teve uma colega de estileto que, nas fotos, uma vez ela virou para mim, né, e falou assim, Naira, como é que você consegue fazer esses carões para as fotos, né? Aí, assim, vou puxar de novo a brasa para minha sardinha da questão do alterotismo, né? Quando você cria o pensamento alterótico, em que você traz dentro de você essa essência de ser capaz de se autoestimular, onde você é seu principal avatar, né, de estímulo sexual, né, eu falei assim para ela, olha, eu simplesmente olho para a câmera e digo assim, eu vou te comer. É o pensamento que vem na minha cabeça e é o pensamento que traz para mim o carão. Foi desse jeito. Ela ficou rindo da história, né? Sim, e essa coisa espontânea que tem que vir de dentro mesmo, não pode ser uma coisa artificial, né? Porque interpretação e dança, eu acho que é uma coisa muito mais pessoal do que uma coisa ditada. Eu acho que a gente pode sim, como profissional, dar toques, mas eu acho que a forma de execução e a forma com que você vai se desenvolver como mulher é seu. E eu acho que é um processo que você vai se descobrindo. Perfeito, até porque você falou uma coisa muito importante aí, e que é importante a gente falar, né? A sexualidade, a sensualidade e os nossos desejos, né, sexuais, eróticos, enfim, o desenvolvimento da nossa sexualidade é igual às nossas digitais, é próprio e é de cada um. Sim. Né? E não existe igual. E a gente não pode se comparar a ninguém, na verdade, a gente tem que se comparar a nós mesmos, sendo a nossa melhor versão a cada dia, né? Desenvolvendo as habilidades que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Quando a gente fala em corporeidade, o nosso corpo, ele apresenta um potencial erótico em todo o nosso corpo, né? A nossa pele, né? As nossas mãos, o nosso olhar, o cheiro, quer dizer, todo o nosso corpo é preparado para um estímulo erótico. Sim. Desde que a gente possa observar isso, ter a consciência disso, para que isso possa ser desenvolvido de dentro para fora, né? Sim, porque a sexualidade não tem nada a ver com vulgaridade. A dança, o estileto, ela é uma dança que desenvolve a sua sensualidade. Tem essa coisa também, mas eu não vou fazer porque meu marido não vai gostar, porque eu vou para lá me expor. Não é exposição. Não. Eu acho que é uma forma de você se resgatar e se autoconhecer e desenvolver tantas coisas. Essa potencialidade. Exato, através da dança. Eu acho, a dança realmente para mim é um caminho, né? Assim, eu gosto muito de falar de coisas que eu experimento pessoalmente. Então, esse é um caminho que eu uso, inclusive. Muitas vezes não tem aquele dia que você acorda e que você pensa assim, puxa vida, eu hoje tô um lixo. Sim. Hoje eu tô feia, eu tô gorda, eu tô um lixo. Aí é só botar aquela música, ir pra frente do espelho e se provocar. E isso cria todo um empoderamento, né? Aumenta a autoestima. Sim, com e certeza. Permite que você comece o seu dia de uma outra forma. Sim. Eu uso isso muito para mim, né? É claro, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para todo mundo. E, né, não é uma receita de bolo, né? Exato. É só uma sugestão que às vezes pode dar certo, né? Sim, eu acho que o segredo é cada um encontrar alguma coisa que goste muito, que seja prazerosa, sendo a dança, o esporte, qualquer coisa que seja, mas que traga esse bem-estar para você se autoconhecer, né? E se descobrir, né? Perfeito. Algumas pessoas, também é importante a gente falar disso, algumas pessoas fazem uma confusão de autoerotismo com masturbação. Isso
é verdade e não é. Por que que é verdade e não é? Porque sim, a masturbação ela pode fazer parte de uma experiência de autoerotismo, mas eles não são sinônimos. Porque essa experiência de autoerotismo, ela pode envolver várias outras coisas, como a gente está falando aqui da dança, mas ela pode envolver, inclusive, todo um ambiente, toda uma situação, ou toda uma memória trazida mentalmente. Enfim, não se resume somente na masturbação, embora ela possa fazer parte dessa experiência erótica também. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que aí é uma pergunta bem pessoal. E você, pessoalmente, você se sente estimulado quando você dança? Ah, sim. Eu acho que o profissional da dança, ele tá sempre procurando fazer a sua melhor versão, né? Eu acho que eu nunca danço igual. Hoje eu me vendo assim de fora, inclusive minhas alunas sempre falavam isso. Nossa, mas a sequência tá diferente. Porque o meu processo criativo não é uma coisa mecânica, é uma coisa que vem. Por isso que eu falo, grava a sequência. Você grava. Filma, porque eu não sei reproduzir novamente. Porque eu acho que essa coisa de me desafiar sempre, artisticamente, eu acho que é o diferencial de... Porque senão você acaba se acomodando, né, como profissional. Tipo, vai fazer assim, assim, assim. Então, respondendo a sua pergunta, o meu desafio é sempre estar me provocando a fazer a melhor versão do que eu fiz no dia anterior. E aí, quando você se olha, você se sente estimulado sexualmente? Sim. Porque você dança pro outro, né? Você dança pra plateia, ou você dança sozinho, ou você dança pra você mesmo, ou você dança Exatamente. pro seu parceiro. Então, eu sempre vou estar com alguma coisa na minha cabeça. Eu não vou estar dançando aleatoriamente. Nem que seja pro meu pensamento. Não, vou fazer assim, porque assim vai funcionar. Então, você considera essa uma das formas que você usa de se autoerotizar? Sim, claro, né? Já que Deus me deu talento, você acha que eu não vou usar ele a meu favor? E conta pra gente, você tem outras formas de autoerotismo? Então... Cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito de visual. Eu me encanto pelo que eu vejo. Então, essa coisa de... Então, quando você se veste pra você também é uma forma. Sim, acho que é por isso que eu sou muito ligada à moda, essa coisa de querer me vestir bem, porque eu acho que a roupa que eu coloco vai dizer muito como que eu tô naquele dia. Então, tipo assim, se eu vou pra uma festa e eu quero, tipo, despertar essa coisa mais sensual, aí eu vou botar um look que vai fazer me dar, né? É por aí, é por aí. E aí, eu vou querer que você participe com as dicas, tá? Uhum. Em Macaé, assim, só pra gente, antes da gente dar as dicas de autoerotismo. Em Macaé, quais são os lugares em que uma pessoa que se interesse pode praticar estileto, por exemplo? Então, hoje, em Macaé, eu acho que só na Soul Dance, que inclusive eu já dei workshop lá. Eu sei, eu bem fiz o seu workshop, que foi maravilhoso. Inclusive eu já dei workshop lá. Eu até iria começar o trabalho lá, mas só que por conta de agenda, eu não consegui. Acho que hoje tem um professor que é muito bom, que desenvolve esse trabalho. Mas eu acredito que hoje em Macaé é só na Soul Dance mesmo. Hoje você tá mais pelo... Quem manda ser bom no que faz, né? Hoje está muito requisitado ele como personal, né? Então... hoje eu tô atuando numa outra área, que para quem não sabe, eu também sou formada em educação física, além de dança. Então, hoje eu tô trabalhando mais com essa coisa de treinamento funcional, de fortalecimento, ou trabalhos específicos de mobilidade para determinados esportes, ou praticantes, ou atletas amadores que queiram desenvolver essa parte mais de treinamento físico. Então eu tô trabalhando mais nessa área. Mas a dança sempre vai fazer parte da minha vida, até porque eu danço desde os meus 9 anos de idade, né?
Show. São 27 anos. Show. Não, e ele é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Ele é maravilhoso. Mas- É maravilhoso como personal, é maravilhoso como professor de dança. Ah, mas você não vale, né? Ah, por que eu não valho? É. Claro que vale, porque eu avalio o seu trabalho, meu amor. Aceite o elogio, aceite. Muito obrigado. Bom, gente, agora vamos falar de como a gente pode criar condições de exercitar o nosso autoerotismo, né? Assim, como eu falei anteriormente, cada um tem a sua própria sexualidade e como se sente mais confortável dentro dela. Então, assim, é somente uma dica, funciona para mim, não significa que vai funcionar para todo mundo, mas assim, a gente pode começar criando um ambiente, como se fosse um ritual, né? Como se você fosse fazer uma festa, só que você vai fazer uma festa para você. Vai criar todo um ambiente pensando na iluminação desse ambiente, se ele vai ter uma penumbra, se ele vai ter um ambiente com cor. Vai pensar num cheiro para esse ambiente, né? Que cheiro que você gosta, que você se sente estimulado. Vai pensar eu falei da iluminação, eu falei do cheiro, eu falei de uma música, pensar numa música que te estimule. E criando todo esse ambiente, aí você ou tira a sua roupa, ou escolhe uma roupa que você se sinta atraente, ou que fique sem roupa nenhuma também, não tem problema nenhum. Sim. Ou uma fantasia também, para quem gosta. Mas uma coisa que seja para você, que você crie para você, é a sua festa particular e pessoal. Diante disso, dentro da sua festa particular e pessoal, e com a música que você escolheu, você pode começar a dançar para você. É como se fosse uma homenagem ao seu corpo. E observa seu corpo nos detalhes. Existem pessoas que às vezes têm realmente uma questão com a sua autoestima. Ah, mas eu não me sinto bonito, mas eu não me sinto atraente. Mas não é possível que não exista alguma área do seu corpo que você goste. Então, explore as áreas do seu corpo, as suas mãos, os seus olhos, os seus cabelos, o seu corpo, os seus quadris. Não importa, com certeza você vai encontrar uma área do seu corpo que você ache bonita e reverencie isso. Reverencie isso enquanto dança, enquanto você homenageia essa pessoa que existe em você. No início, pode parecer você pode se sentir estranho, né? Pode parecer uma coisa esquisita, estranha, você tá, né, se reverenciando dessa forma. Mas depois, na medida em que isso se repete, na medida em que você pratica esse ritual, isso começa a ficar mais orgânico e você começa a usar esse ritual, né, de uma forma em que você exalta não só a sua beleza enquanto pessoa, que é única, porque ninguém é igual a ninguém, né? E nós somos os nossos melhores avatares e temos que ser gratos por isso. E também você começa a entender o que é esse autoestímulo e essa autoerotização. E dentro desse contexto, né, tá livre, né? Porque a sexualidade, a forma de expressão dela é livre. Você pode, se quiser, sim, fazer uma prática masturbatória sem problema nenhum. Ou você pode, se quiser, introduzir algum brinquedo erótico na brincadeira sem problema nenhum. O mais importante é que você faça esse ritual com você. E dentro desse ritual, você comece a se ver como uma pessoa sexualmente atraente. E isso, com o tempo, vai criando essa cultura de crescimento do seu estímulo sexual. E é isso, gente. E fico, assim, à disposição para quem quiser tirar dúvidas, que quiser perguntar alguma coisa, ou dentro do próprio podcast Macaé, ou no meu Instagram também, @nairaci. Fico à disposição para estar auxiliando nesse processo lindo que é descobrir a própria sexualidade e esse processo de autoerotização. É isso. Você quer
por favor, sugerir alguma coisa a mais, Vande, dentro desse contexto? Então, eu acredito dentro da dança, né? Eu acho que a dança é algo que desenvolve uma parte de todo mundo que precisa ser explorada. A parte da criação, essa parte da autoestima que só a dança nos traz, porque essa coisa da confiança, de você se colocar mesmo à disposição para que todos te assistam. E é um processo, claro, não é de forma rápida, mas eu acho que se você pode se desafiar ou querer experimentar algo diferente, tente fazer qualquer modalidade que seja, porque vai te desenvolver partes como pessoa que vai fazer total diferença na sua vida. Hoje a dança, o fato de eu ter sido bailarino por tantos anos, me deu essa coisa de ter essa coisa da liderança, de saber ter essa coisa ágil, de pensar rápido. Então, no seu dia a dia, no seu trabalho, eu acho que vai te trazer benefícios que vão ser desenvolvidos através de algo que você não pratica no seu dia a dia. A própria consciência corporal, né? Exato. Consciência corporal é uma coisa super importante para o bem-estar, saúde geral e também para o desenvolvimento da sexualidade. Sim, com certeza. E através da dança, a dança nada mais é que uma atividade física que vai te trazer benefícios físicos, de saúde e de uma forma tão prazerosa que você vai para ali, nem que seja 1 hora do seu dia, 2 vezes por semana, vai te trazer uns benefícios que só quem faz sabe dizer, como você mesmo é a prova viva de que a dança transforma, né? Com certeza, com certeza. E também a gente tem uma patrocinadora, que é a Monique Maria, Lingerie Moda Praia. Moda Praia e Lingerie, não, Lingerie Moda Praia. E aí a gente vai, a Monique Maria está oferecendo um vale compras de R$100 para quem assistiu o podcast. E para ganhar esse presente, é necessário curtir a página do podcast Macaé, curtir a página da Monique Maria, Moda Praia e Lingerie, e curtir a minha página, @nairacir, e responder uma pergunta. Aonde fica localizada, o primeiro, né, que responder, naturalmente, porque muitas pessoas podem responder. Então, o primeiro que responder, aonde fica localizada a loja da Monique Maria em Macaé. É isso, gente. Agradeço muito, Vande, você ter se disponibilizado. Eu sei que o seu tempo é curtíssimo, você é muito requisitado. Eu que agradeço o convite. Só queria fazer uma observação também, de que o estileto não é uma modalidade de dança exclusivamente para o público feminino, não. Ah, perfeito, tá? Perfeito. Homens... Eu dancei com homens. Exato. Então, não tem essa objeção de que é uma modalidade exclusiva para o público feminino. Todos são bem-vindos e a dança tá aí para poder ser vivida. Arrasou, querido. Arrasou. Obrigada, eu que agradeço você. Obrigada. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado. Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também, e compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes,
Aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas 2 portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área da piscina.